Salve pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos hoje com a Canon R6 Mark II. Eu vou falar nesse vídeo o motivo que eu comprei essa câmera em relação a tantas outras no mercado nessa mesma faixa de preço. Então a Canon R6 é uma câmera recém-lançada da Canon, sucessora da R6 normal. Ela veio com algumas atualizações, algumas correções de erro que a outra tinha, mas eu vou explicar aqui mais detalhadamente o motivo dessa minha escolha. Então não é um vídeo review completo mostrando todas as funções, porque não deu tempo de eu testar. Isso fica para um próximo conteúdo. Então para isso não se esquece de se inscrever, ativar as notificações, deixar um comentário. Tudo isso me ajuda a continuar produzindo vídeos. Então vamos lá, o porquê que eu escolhi essa câmera em relação a algumas outras opções que eu tinha em mente. Na minha cabeça, na inicial, eu queria muito, estava focado, me planejei, me programei para isso, para ir para as câmeras de categoria de cinema, as mais básicas ali, né, de cinema. Então eu estava muito em dúvida entre a Sony FX3 e a Canon R5 Cinema. Eram as duas ali que eu estava em mente. Só que eu comecei a estudar, analisar, pensar e começou a aparecer alguns problemas nessas duas câmeras que iriam atrapalhar o meu trabalho. Começando pela Sony, a minha esposa é fotógrafa e usa Canon. Então se eu trocasse para Sony, iria atrapalhar muito em relação às lentes. Eu compro uma lente que só serve para mim. As lentes que ela já tem só serve para ela. Então essa parte iria me atrapalhar um pouco. Mas mesmo assim, estava disposto a tentar alguma coisa e deixar ela mais para vídeo e deixar a Canon mais para foto. Só que às vezes a gente faz dois trabalhos junto em lugares diferentes. Então a Sony FX3, por não ser adequada, vamos dizer assim, para a fotografia, iria atrapalhar muito, né, essa questão de logística. Eu trabalho ainda muito com foto, eu gosto de foto, trabalho com isso também, além dos vídeos. Então não é uma câmera focada para isso. Fora que ela tem pouco megapixel, então isso iria me atrapalhar um pouco também, principalmente, né, nessa questão de foto, e principalmente que eu costumo cortar muito os meus vídeos, eu dou muito zoom. Então às vezes dentro de um take eu faço mais 3 takes diferentes, eu uso muito foto dentro do vídeo pelo frame. Então megapixel pequeno me gera um arquivo de baixa resolução quando eu exporto aquilo em foto, né? É uma câmera extraordinária, sensacional, tava querendo comprá-la, mas ela tem esses problemas que pro meu trabalho iria me atrapalhar. Dependendo do que você faz, você só faz vídeo, você filma, por exemplo, só à noite. Eu, por exemplo, filmo muito pouco à noite. Eu não teria tanto esse benefício que ela tem em filmar em ambientes de baixa luz. Ela faz uma imagem extraordinária, mas pro meu caso, esses fatores já me fizeram ir direto para R5 Cinema. Aí comecei a analisar a R5 Cinema. Então vou comprar ela, já estava decidido e programei para isso, uma câmera cara, mas falei, é isso que eu quero crescer meu negócio. Tá na hora de eu expandir, né? Já tava dominando bem as câmeras que eu tinha, só que aí começou a aparecer alguns problemas na R5 Cinema também que me incomodou bastante. O primeiro problema é que ela não tem estabilizador interno de imagem. Isso me incomoda muito porque, apesar de eu filmar 90% dos trabalhos com gimbal, eu faço algumas filmagens na mão. Isso é muito prático, me ajuda e são imagens que fica bem legal. E ela não ter esse estabilizador interno fica, vamos dizer assim, praticamente impossível de fazer filmagens sem gimbal, sem tripé de forma estável. É inacreditável, na minha visão, a Canon ter lançado a câmera top deles, né? Se não a melhor, acho que a melhor câmera híbrida do mercado sem um estabilizador interno para vídeo. Então isso é muito decepcionante. Isso foi um dos motivos que me fez pensar um pouco mais. Mesmo assim, tava com ela na cabeça, vou acostumar e vou comprar ela. Aí começou a questão da bateria, né? Então estudei, vi vários reviews e pelo que eu entendi, o consumo de bateria dela é absurdo, consome uma quantidade inacreditável de bateria, tem que ficar trocando. Apesar de eu sempre trabalhar com muitas baterias, é chato ficar trocando, às vezes você perde um take no meio porque acabou a bateria bem nele. Hoje em dia tá cada vez mais dinâmico as gravações, então isso daí é trabalho a mais, então é mais um detalhezinho. E outro detalhe que isso também vale para a FX3 é a questão do preço em relação ao momento que a gente vive, né? Em relação ao Brasil, em relação ao mercado de equipamento, dólar, né? Faz um tempo já que o dólar vem numa alta. Você tem que pensar como filmmaker em não comprar o equipamento que você pode
mas comprar o equipamento que seja mais inteligente para o seu negócio. Então, por exemplo, eu comprar uma R5 Cinema hoje em dia, a diferença de preço, por exemplo, uma R6 Mark II é praticamente o dobro. Então eu consigo comprar 2 câmeras ao invés de uma. Será que vale a pena? Você prefere ter 2 filmmakers, cada um com uma R6 Mark II na mão, ou você prefere ter um cara só com uma R5 Cinema? Eu prefiro ter 2 com a R6, eu acho que dá uma variedade de take, algo que me agrada muito maior. Outro ponto, a diferença de preço é tão grande que você compra uma lente muito top com essa diferença de preço, você compra um drone, você compra outro estabilizador, melhora o seu computador, então tem que pensar muito, né, em tudo isso. Pode falar, não é o dobro, é um pouco mais, mas por exemplo, a R5 Cinema você tem que comprar aquele CF Express, que é um cartão de memória bem caro, exclusivo para ela. Acho que deve ser uma dor de cabeça para transferir os arquivos para o computador, tem uma certa adaptação a tudo isso. O arquivo é muito pesado, faz com que você tenha que comprar um computador melhor. Eu, por exemplo, teria que comprar um computador melhor com certeza para usar essa câmera. Então é um custo mais alto ainda de toda essa adaptação. Então é questão de custo-oportunidade. E mais um ponto na questão financeira é que é um mercado muito exclusivo, é um mercado que poucas pessoas têm uma câmera nesse valor no Brasil, o que dificulta muito a revenda. Eu, pelo menos, estou sempre rotacionando equipamento, estou sempre atualizando, chega coisa nova, eu troco, revendo, cuido muito bem dos meus equipamentos para poder revender. E a R5 Cinema com certeza seria uma câmera dor de cabeça para vender, porque quem que tem, né? São poucas pessoas que estão dispostas a pagar um preço tão alto numa câmera usada ainda, né? Geralmente quem tem essa quantidade vai direto na nova. Então uma coisa que você tem que pensar também, né? Tudo isso. Fora que o valor mais alto dela força você cobrar um valor mais alto dos seus clientes. Só que é difícil, né? No nosso país, com inflação alta, a economia não tá das melhores, assim, é difícil o cliente que aceita pagar um valor mais alto que cubra uma câmera de tanta resolução assim. Então é tudo isso que você tem que colocar no teste. Aí tinha também, né, a Sony A7S3. É uma câmera híbrida muito top da Sony, só que ela entra um pouco, né, nesses problemas que eu citei. É um pouquinho cara, custo-oportunidade, mas já é um valor mais acessível. Só que tem pouco megapixel, né? Então o pouco megapixel dela me incomoda um pouco para fotografia. Não uso foto só para redes sociais, tem outros trabalhos que eu preciso dessa resolução maior. Eu filmo muito pouco à noite. O grande benefício dela, na minha visão, é a filmagem em baixa luz. Então assim, não seria tão interessante. Aí pensei na R5. R5 normal é uma câmera interessante, tem bastante megapixel, uma qualidade alta, não é tão cara quanto a R5 Cinema, mas aí tem a questão dela esquentar. A R6 que eu tinha, ela esquentava em algumas situações, não me incomodava tanto, mas em algumas situações me atrapalhava, de filmagens mais longas, muitos trabalhos assim seguidos um do outro. Eu imagino que a R5 iria ser pior ainda pela qualidade maior, o mesmo corpo, tal, iria aquecer mais ainda. Então isso provavelmente aumentaria esse problema. Então pensei, era que eu tava mais quase comprando, né? Aí pensei, vou esperar a R5 Mark II. Só que aí eu vi que deu uma atrasada no lançamento da R5 Mark II. Acredito eu que venha com preço muito alto, então fica para uma próxima também, né? Dentro dessas tinha a Sony A7 IV. A Sony A7 IV já tem 33 megapixels da Sony, já é uma câmera mais adequada para o tipo de trabalho que eu faço, só que em relação a R6 Mark II é um projeto um pouco mais antigo, né? Foi lançada mais tempo atrás, então você fica, né, vou comprar uma câmera que lançou faz pouco tempo, tem algumas funções legais, tô louco para testar o 6K dela comprimido para ver como que fica esse arquivo final, um pouco mais de megapixel em relação a outra R6. Eu gosto muito das cores da Canon. Então eu acho assim, trocar para 7.4 seria um tiro à toa, vamos supor, porque eu iria trocar tudo de equipamento, iria ter que ter toda uma readaptação para uma câmera que seria mais ou menos igual, assim, sinceramente só ia mudar a marca, porque ia mudar muito pouco o meu trabalho, diferente da FX3, que eu ia mudar totalmente, né, de equipamento, mudar de linha, então seria uma mudança que era considerável para mim. Agora para 7.4, por 7.4 para R6 Mark II
II, para mim vale mais a pena ficar na mesma marca. E tinha também a FX30, mas a FX30 me desagrada a questão do crop, por ser cropada, isso me incomoda um pouco, então não passou pela minha cabeça. E também outra questão, né, em relação a 7.4, em relação a R6 Mark II, é que a 7.4 tem crop no 4K. A R6 antiga também tinha um pouco, acho que era menor que a 7.4, mas tinha crop. E a 7.4 tem crop, que eu sei, na 4K. Não sei se é só no 60 fps, mas eu acho que todo 4K tem um pequeno crop. E a R6 Mark II veio sem nenhum crop no 4K. Mais um pontinho positivo aí para mim escolher ela também. Então, sobre o que mudou dessa câmera, assim, olhando aqui, já deu para ver que mudou a questão do trocar de foto para vídeo, né? Um botão em cima que você troca aqui mais rápido, né? E o on e off tem o lock no meio, mudou somente isso. O resto parece ser a mesma câmera. Mudou a questão desse 6K, uma função nova. Tem o foco de veículo, que eu tô curioso para ver também como eu filmo automóvel. Eu tô curioso para ver esse novo sistema de foco, autofoco, né, no caso. Aumentou um pouquinho os megapixels, mais liberdade ali de crop, uma fotografia com uma resolução um pouco maior, mas no geral é o mesmo equipamento. E é isso, pessoal. Foram esses motivos reunidos, né, que me fizeram comprar essa câmera. Lembrando que para você pode ser uma péssima escolha, seja melhor você ir para uma outra linha, para um outro equipamento. Tem que analisar situação por situação, mas tudo que eu falei aqui pode te ajudar a ter uma escolha melhor. Beleza, pessoal? É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.